O maior sonho dessa mulher era casar, ter um apartamento, ter um carro, um marido presente e 3 filhos. Ela terminou o ensino médio e entrou para a faculdade com 17 anos no curso de administração de empresas. E quando fez 20 anos, conheceu o homem da sua vida e se entregou a uma paixão avassaladora. A irmã dela sempre foi totalmente contra. Dizia que aquele homem não era para ela. Mas ela, com apenas 20 anos, no 3º ano da faculdade, jovem, promissora e linda, modéstia à parte, com muitos bons pretendentes, segundo ela, escolheu aquele homem. Ele, com 29 anos, já havia terminado 2 casamentos e tinha um filho de 4 anos do último. Não tinha nada na vida. Morava em um quarto pequeno e sujo de uma vila. Vendia o almoço para comprar a janta e não era nada atraente. Mas o que importava era como ele a tratava. Sua voz doce e suave, as palavras lindas que dizia, a forma como a fazia se sentir importante. Ele prometia realizar todos os sonhos dela. Um carro, um apartamento, os filhos, e ela acreditava. As brigas na casa dela por causa dele se intensificaram e com apenas 3 meses de relacionamento, ele a chamou para morar com ele. A princípio, ela hesitou, mas ele foi claro que se ela não fosse, estaria tudo acabado. Então, ela não pensou 2 vezes. Deixou um bilhete para a irmã numa noite chuvosa, colocou algumas coisas essenciais em uma mala e foi. Ele a buscou numa moto caindo aos pedaços e ela, sim, fugiu de casa. Na primeira noite, o choque de realidade foi brutal. Tinha uma vida de patricinha, a irmã trabalhava em 2 empregos e lhe dava tudo de bom e do melhor. Mas ela preferiu abandonar tudo isso para viver num cortiço mofado e cheio de baratas. Ainda assim, ele dizia que tudo ficaria bem. E no começo, segundo ela, foi maravilhoso. Ele a tratava como uma princesa. Fazia comida, limpava a casa, lavava até as calcinhas dela. Levava ela em passeios, viagens, festas e isso era incrível. Ela vivia um conto de fadas, se é que isso é possível em meio a baratas. Depois de uns 8 meses, começaram os sinais. Ela encontrava mensagens comprometedoras no celular dele com outras mulheres. E ele sempre negava. Dizia que eram antigas e que a maldade estava na cabeça dela, que ela era linda e era a mulher da vida dele, e ela acreditava. Faltava 1 ano para ela se formar e ele a convenceu a trancar a faculdade e usar o dinheiro da mensalidade para ajudá-lo financeiramente. Prometeu com isso que se mudariam para um lugar melhor. Ela achou justo e trancou a faculdade. Em pouco tempo se mudaram para uma casa simples, mas arrumadinha. Ele mesmo colocou piso, pintou, compraram móveis novos e foram felizes. Mas as mensagens com outras mulheres continuavam. Ele trocava olhares com outras nas saídas, mas negava tudo. Com 2 anos morando juntos, ele dizia que ela era ciumenta demais e que isso estava destruindo o amor dele, e ela acreditava. Ele passou a administrar todo o dinheiro dela. Ela transferia seu salário para a conta dele todos os meses e a vida financeira melhorou. Compraram um carro zero, se mudaram para uma casa melhor, viviam com luxo, mas ele continuava escapando. Ela achava que se engravidasse ele mudaria. Foi aí que o inferno começou. Durante a gravidez, as traições deixaram de ser suspeitas e se tornaram evidências. Mas ela não queria perder aquela boa vida. E quando a filha nasceu, ele mudou. Não era mais doce nem gentil. Ela teve depressão pós-parto e ele a chamava de porca, preguiçosa e péssima mãe. Afastou-a dos familiares e dos amigos. Ela engordou 17 quilos, perdeu a autoestima, a autoconfiança e se afundou. Mendigava afeto e se perdeu completamente de si mesmo. Durante esse período, ele entrou em disputa judicial com a ex-mulher pela guarda do filho. E ela ouvia da ex: tudo que ele faz comigo vai fazer com você. Só que a diferença é que eu tenho raça e você é uma tonta. E ela não acreditou. 4 anos depois, ele conseguiu a guarda do filho. E nesse meio tempo,
Ambos se envolveram em uma religião e decidiram oficializar o casamento. Mas não houve festa, nem fotos e nem convidados. Apenas o documento assinado no cartório numa manhã de sábado. Ela foi sem maquiagem, com uma saia, blusinha, terninho, cabelo preso, sem brinco e sem brilho. Nem aliança de ouro ele deu. Voltaram para casa, ela cuidou de tudo e ele saiu para beber. Com o tempo, ele se tornou mais seco, sem carinho, sem afeto. A tratava como a errada, inútil, dizia que era um sofredor nas mãos dela e ela achava que merecia, acreditava que tinha destruído o homem maravilhoso que ele era e acabou se conformando. Durante a pandemia, compraram um apartamento incrível. Ela tinha tudo o que sempre sonhou: carro, casa, 2 filhos, o biológico e o enteado, mas era profundamente infeliz. 8 meses após a mudança, ela descobriu provas indiscutíveis da traição. Ele tinha um caso com uma mulher que se dizia sua amiga. A mulher era filha de uma vizinha e também casada. Nas mensagens, ele dizia que ela era a mulher da vida dele. Ela ficou arrasada, fez um escândalo. Então, ele saiu de casa e deixou o filho dele com ela. Uma semana depois, ela descobriu que estava grávida novamente. Ele voltou, mas a tratava ainda pior. Culpava ela pela rejeição da amante. E com vários sangramentos, ela descobriu que a gravidez era de alto risco. Até a mãe da amante implorou para que a amante se afastasse dele. A própria amante apareceu dizendo que o havia bloqueado e que desejava que eles fossem felizes. Foi a pior humilhação da vida dela. Ele a maltratava mais ainda, culpava-a por tudo. Um dia, ele quis sair de casa e ela escondeu a chave do apartamento na calcinha. Ele partiu para cima dela, a derrubou no chão e tentou enforcá-la. O filho de 14 anos dele foi a quem a salvou. Com 4 meses de gestação, numa ultrassonografia, o bebê estava sem batimentos. Ela não quis internação por medo da pandemia, então voltou para casa e 2 semanas depois expeliu o bebê sozinha no banheiro do apartamento. Ela gritava de dor enquanto ele jogava videogame na sala. Quando o feto saiu, ela chorou por horas, até que ele entrou no banheiro, pegou aquele corpinho de suas mãos, jogou no vaso sanitário e deu descarga. Depois de xingá-la, ele voltou para o jogo de videogame como se nada tivesse acontecido. Aos vizinhos e amigos, dizia que ele sim era uma vítima e que ele havia perdido o bebê porque ela era negligente. Dizia que estava sofrendo muito mais do que ela. Pouco tempo depois, a amante apareceu grávida e disse que o filho era do marido dela. Só que o bebê que nasceu uma semana, uma menina linda, é a cara do marido dela. O marido da amante assumiu a paternidade e a dúvida ficará para sempre. Ela pensava em se jogar da janela do 18º andar. Planejava isso todos os dias, até que encontrou os meus vídeos na internet. Os meus vídeos falavam sobre relacionamento abusivo e ela maratonou todos. Se deu conta então de que não era a culpada, que estava vivendo um abuso, e algo dentro dela começou a mudar. Passou a cuidar da casa, do cabelo, da alimentação, voltou a se maquiar, comprou roupas novas e voltou a se cuidar e a se amar. Hoje ela trabalha em um colégio renomado de São Paulo. O presidente do colégio chegou a suspirar por ela, mas isso não importava. O importante era que ela havia parado de ceder às chantagens emocionais do marido. Havia deixado ele usar seu corpo por muito tempo e teve coragem de dizer que acabou. Está fazendo atividade física, cuidando da filha, dos cachorrinhos, saindo com os amigos, se reaproximando da família, se matriculou novamente na faculdade e agora vai fazer psicologia. Mas também sente uma dor crônica na coluna, no ombro, no braço e na perna esquerda. Já fez exames, tomou remédios e nada resolve. Hoje ela só consegue digitar com a mão direita, a esquerda está sem movimentos. Ela me escreveu a sua história com muito esforço, dizendo em tom de brincadeira que sabe que essa dor é reflexo de 9 anos de agressões psicológicas e também sabe que está passando por uma metamorfose. Quase acreditou nele de novo. Então, naquela semana, ele voltou a ser um príncipe.
Fizeram sexo e ela até sentiu prazer. Foi o melhor da vida, mas no dia seguinte ele sumiu de novo. Não atendia, não respondia e ela rastreou o telefone dele e descobriu que ele estava em um puteiro. Chegou em casa de madrugada negando tudo e tentando fazer ela se sentir culpada novamente, mas era o que ela precisava. E na segunda-feira ela deu entrada no divórcio. Vocês sabem o que mais me assusta nessa história? Não é o que ele fez, porque homens assim fazem isso o tempo todo. O que me arrebenta por dentro é perceber como a promessa de amor pode ser uma armadilha perfeita. Esse homem era um nada, sem estrutura, sem rumo, sem compromisso com nada além do próprio ego. Um cara que vendia o almoço para comprar a janta, como ela mesma já disse. Já tinha fracassado em 2 casamentos, já tinha um filho de outro relacionamento que ele tirou da mãe da criança, que eu tenho certeza que cuidava muito melhor. O cara não tinha beleza, não tinha estabilidade, não tinha um plano para o futuro, nada. Um vazio ambulante. Mas o que ele tinha? Lábia. Ele sabia falar, ele sabia encantar. Sabia exatamente o que dizer para parecer um príncipe encantado. A mulher que escreveu essa história era jovem, promissora, linda, cheia de sonhos. E ele viu nela tudo o que precisava para parasitar. Ele ofereceu o pacote completo. Vou realizar os teus sonhos. E ela acreditou. Porque mulheres foram ensinadas a esperar por isso. Um homem que vai completar, que vai dar sentido à vida dela. O Salvador, que só existe em novela ruim. Por que ela ficou onde só tinha dor e traição? Porque ele era bom nisso. Sabia adoçar o veneno. Sabia ser o príncipe exatamente depois de ter sido um monstro. E isso mexe com o cérebro, com o coração, com a história emocional de qualquer mulher que cresceu carente de afeto, de validação, de amor. Sim, tem a carência. Tem o trauma do abandono na infância, tem a baixa autoestima, o medo de ficar sozinha, o desespero por pertencimento, mas tem também uma droga muito poderosa que ninguém vê, a dopamina. Esse tipo de relacionamento é um cassino emocional. Você perde, mas de vez em quando você ganha. E aí, no caso dela, havia um elogio, um sexo bom, uma lembrança dos bons tempos, e isso é o suficiente para acender a parte do cérebro que te faz pensar, vale a pena tentar de novo. É um vício, um looping, uma jaula invisível. E aí entra também o apego. A mente se acostuma com a dor, com o caos, com a oscilação. O inferno se torna confortável. Ele faz merda, depois vem um agrado, e isso basta para criar uma dependência química. Você começa a achar que amar é isso mesmo. Sofrer, esperar, perdoar, se anular. Só que não é amor, é apego doentio, é trauma não tratado, é ferida aberta sendo cutucada dia após dia. Mulheres escolhem esses homens sem nada porque não estão buscando o que o homem tem, mas o que ele faz elas sentirem. E no início eles fazem elas se sentirem especiais, vistas, desejadas, amadas. E esse sentimento é o que elas estavam procurando desde meninas. Só que o custo dessa sensação é alto. Anulação, abandono, solidão dentro do relacionamento, dor crônica no corpo e na alma. Mas a parte mais brutal é que com o tempo elas acham que merecem isso, que o problema está nelas, que são loucas, ciumentas, difíceis. E isso é o golpe final do abusador. Ele não só destrói a vida, ele faz com que você acredite que foi você que se destruiu. Essa mulher sobreviveu a um massacre psicológico por vários anos e está se reconstruindo, mas ela não é exceção. Ela é retrato de milhões de mulheres que vivem com o algoz ao lado e que chamam isso de marido. E o mais perigoso desses homens não é quando batem, é quando sabem ser doces, porque aí você duvida até da própria dor. E por favor, não esqueçam de deixar aqui os comentários de vocês. E se vocês quiserem me contar as histórias de vocês,
envie para algoParaContarAqui@gmail.com. O e-mail está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. E se você quiser fechar um atendimento comigo para mudar totalmente a sua realidade ou para sair de um casamento que você já não suporta mais, onde você já percebeu que você é a vítima de um homem, também o meu telefone está aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.